Olá, meu nome é Matheus e hoje, junto do meu grupo, Luiz, Juan, Samuel Rocha e Ian, viemos apresentar algumas soluções que fogem um pouco daquele normal de revestimentos em pisos dentro da área interna do nosso projeto. Piso queimado com efeito de porcelanato. Nossa primeira possibilidade de piso é algo mais novo que encontrei na internet. O revestimento seria como uma mistura de cimento queimado com resina. Essa combinação dá uma aparência muito parecida com o porcelanato, só que com um preço bem menor. Temos o porcelanato como um dos atuais queridinhos para decoração, mas o seu preço acaba não agradando a todos. Essa ideia foi retirada de um canal do YouTube, onde a proposta do vídeo é algo que tem um bom custo-benefício, uma ótima aparência, um ótimo conforto e uma grande praticidade. O processo funciona da seguinte forma: primeiro deverá ocorrer a remoção do antigo piso, caso se tenha um. Em seguida, o nivelamento com cimento feito numa textura de massa farofa e assim ajeitando com a régua. Partindo desse processo, ocorrerá o alisamento do cimento, onde deverá ocorrer uma análise para que se possa ver se tem buracos, havendo a necessidade de estar colocando mais cimento ou jogando cimento em pó para que a gente possa até vir a prevenir que algo interfira no decorrer dos nossos processos. Temos também a presença do rejunte resinado, que será o que vai dar uma aparência de porcelanato. Sua aplicação deverá ser feita com a desempenadeira e com uma segunda demão sendo aplicada com uma mistura desse rejunte um pouco mais úmido. Durante a aplicação, será onde você poderá escolher como vai ser a cor e os desenhos dela, assim fazendo com que ela pareça ainda mais com o porcelanato. Para deixar a superfície mais lisa e tirar as imperfeições, usa-se a Polytrix com uma lite de 320. Por fim, entramos na última parte, que é a aplicação da resina alto brilho, que deve ser aplicada com um rolo de lã baixa. Agora, em questão das vantagens desse revestimento, elas acabam sendo bem parecidas com a do porcelanato líquido, sendo uma das poucas diferenças, e a principal, a questão do custo-benefício dos materiais e da aplicação. Mas além disso, a gente ainda tem uma alta resistência e durabilidade, um baixo custo e um baixíssimo custo de reparo, uma aplicação mais rápida e fácil, um material que acaba sendo antiderrapante, então você pode estar aplicando ele até em partes, entre aspas, externas, como dentro de em garagens internas e etc. Ele acaba tendo um efeito semelhante ao do porcelanato, então por isso ele traz aquele ar de sofisticação e modernidade que as pessoas acabam procurando dentro do próprio porcelanato. Traz uma facilidade de limpeza, já que ele não possui emendas, e nisso já ajuda muito em pessoas que, por exemplo, têm filhos ou pets. Uma impermeabilidade por questão da resina, então ele também pode ser instalado, como eu falei, dentro de ambientes, entre aspas, externos, como uma própria garagem. E além disso, ele acaba sendo mais autonivelante, por questão da resina, que ela pode acabar não sofrendo tanto na hora de você estar nivelando o seu piso. Óbvio que se você não fizer os outros processos de forma correta, como o próprio nivelamento do cimento, vai acabar dando uma grande diferença e nisso aumentar o seu próprio consumo da resina, tornando um pouco mais caro. Porém, uma das vantagens é o fato de que o metro quadrado de tudo isso pode estar saindo em média de uns R$ 7 para poder estar passando algo próximo ao que seria o porcelanato. Então, essa para mim é uma das melhores recomendações aqui do nosso trabalho. Olá, eu sou o Luiz Vitor e eu vou falar um pouco sobre o porcelanato líquido. Bom, esse revestimento é feito à base de epóxi e ele é muito parecido com a cerâmica brilhosa. Por ele garantir um efeito que é bem espelhado e brilhante, ele deixa o ambiente um pouco mais sofisticado e elegante. E além disso, ele parece muito também com o porcelanato tradicional. Só que a diferença entre eles dois é que o porcelanato tradicional é uma cerâmica e o líquido é um piso epóxi. O porcelanato líquido ele não é só utilizado na área residencial, ele também é muito utilizado no meio corporativo, como consultórios, escritórios, entre outros. E isso acontece porque ele tem diversas características que tornam ele versátil, sendo elas a sua alta resistência e durabilidade,
a facilidade na limpeza, a aplicação que é muito fácil e rápida e também a sua impermeabilidade, que permite que ele seja instalado tanto em áreas internas quanto externas, podendo ser exposto à água ou não. Bom, agora falando da aplicação do porcelanato líquido. Como a gente já sabe, eu já falei anteriormente, esse piso tem aplicação muito rápida e simples. Porém, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar antes, como por exemplo, antes de tudo, a gente tem que ver o tipo de piso que está aplicado no local que a gente vai colocar esse porcelanato líquido, porque alguns pisos têm restrição de aplicação desse tipo de produto. Depois disso, a gente tem que verificar se o local está limpo, como por exemplo, um estacionamento. A gente tem que remover manchas de óleo, manchas de graxa, resíduos de pneu, entre outras coisas. E também é muito importante a gente lembrar que o chão tem que estar bem seco quando a gente for aplicar o piso epóxi. E também ele não pode ter nenhum desnível. A gente precisa lixar e manter retinho, porque senão pode afetar também na nossa aplicação. Os produtos necessários para aplicar o porcelanato líquido são uma espátula, sapato de prego, rodo dentado, rolo quebra-bolhas e também equipamentos de segurança, como luvas, máscara e óculos. Bom, o valor do porcelanato líquido ele é relativamente alto, então algumas pessoas não têm condições de investir nele. Porém, para isso tem algumas opções alternativas que chegam muito próximas desse tipo de revestimento. Uma última alternativa para quem visa a estética do porcelanato líquido, mas com um orçamento menor, é o piso de resina líquida. Esse tipo de revestimento traz uma aparência muito semelhante à do porcelanato líquido e também mantém a resistência, que é uma característica muito forte do porcelanato. Na maioria das vezes, o resultado da aplicação desse piso sai como esperado, mas como a gente sabe, o ser humano é falho e existem algumas vezes que a aplicação não atinge as nossas expectativas e acaba tendo resultado que não agrada o proprietário do local em que está sendo aplicado isso, que é como a gente pode ver aqui nessa imagem, a expectativa de um lado e a realidade do outro. O piso de mármore é constituído por uma das pedras mais cobiçadas, por conta da beleza e sofisticação que traz para os ambientes. A pedra é formada através da calcita, material presente no calcário, que é submetido a diferentes condições de temperatura e pressão, e portanto tem sua estrutura modificada. Em regiões tropicais, esse tipo de piso é muito utilizado e se mostra extremamente eficaz. Isso devido ao fato de que o mármore é um material frio, portanto ao toque ele traz uma sensação de frescor. É um material mole e poroso, o que é um ponto negativo, já que sua alta porosidade o torna suscetível ao surgimento de manchas e arranhões. E por conta de seu material de constituição, a calcita, o mármore é muito confundido com o granito, porém sua superfície é mais lisa e suave. Sua indicação de uso também é muito restrita. Seu uso é mais aconselhável em ambientes internos e que não recebam muita movimentação, isso devido à sua baixa resistência. Portanto, locais com grande circulação de pessoas ou movimentação de objetos podem causar rápido desgaste do material. O mármore também não possui grande eficiência contra a corrosão, portanto não é recomendável aplicá-lo sobre locais que possuem muito contato com produtos químicos. O acabamento que o piso vai receber também é importante, já que cada variação traz um toque diferente para o ambiente. São diversas as opções de acabamentos: bruto, polido, levigado, jateado, flameado e apicoado. Como exemplo de escolha para o acabamento, para ambientes internos, o mais recomendável seria o acabamento polido, que traz um toque de sofisticação para o ambiente. Já para o banheiro ou outras áreas frias, o ideal seria um acabamento mais áspero, um piso menos poroso, a fim de evitar desgaste pela água e escorregamentos. A aplicação desse tipo de piso se inicia pelo preparo do contrapiso, que deve ser sarrafeado, desempenado e curado a pelo menos a um período de 14 dias. Logo após, resíduos como pó, óleo e tinta que comprometem a aderência das argamassas colantes em relação à base devem ser retirados. Logo após se inicia a preparação da argamassa de assentamento. A argamassa pode ser do tipo concreto farofa, argamassa colante ou adesiva. Lembrando que a argamassa deve ser preparada com água limpa. Com o uso de uma desempenadeira, agora deve-se aplicar camadas de argamassa de 3 a 4 milímetros de espessura, usando o lado dentado da desempenadeira. E por fim, assentar os pisos de mármore, pressionar um pouco com os dedos e bater levemente com um martelo de borracha. Olá,
meu nome é Samuel Rocha e eu irei tratar da alternativa de revestimento relacionada à madeira. A madeira é considerada por muitos um material com ótima interface estética, altamente resistente e durável. Os revestimentos de piso nesse estilo são mais nobres e sofisticados, perfeitos para qualquer clima e ambiente, proporcionando beleza e conforto, e traz belos resultados quando combinado com outros elementos, como a pedra, o concreto e o vidro. Bom, é fato que muitas pessoas possuem certo afeto por assoalhos desse material, porém alguns fatores podem impedi-las de adquirir determinado produto, como seu custo e a disponibilidade de tempo do indivíduo que deseja a aplicação em sua posse. É pensando nisso que aqui trarei uma alternativa disponível a todos os públicos que se utiliza dos princípios da bricolagem ou do it yourself, que é a prática de pequenos trabalhos sem a ajuda de um profissional. É importante ressaltar que realizar um pequeno trabalho sem a ajuda de um profissional não significa realizar algo no dito popular de qualquer forma. Bom, proponho um piso com efeito de madeira em tábuas corridas, que pode ser aplicado sobre o contrapiso. O seu aspecto final será muito semelhante a um piso do material propriamente dito, e trará economia e agilidade para o serviço, uma vez que não haverá custo com mão de obra especializada. Eu irei explicar o passo a passo do processo de uma tábua entre aspas, pois a coloração final irá depender muito da criatividade exercida no momento da execução. Para iniciar, será necessário realizar uma massa que utiliza argamassa C3 e areia média. É importante realizar a limpeza do local antes da aplicação e necessitaremos de uma desempenadeira e uma espátula para o serviço. Após a secagem parcial dessa argamassa, se pode realizar marcações para trazer um aspecto mais próximo à madeira, mas isso depende muito do querer da pessoa. Deve-se demarcar as juntas das tábuas, que irá determinar as dimensões das peças. Isso também é algo que varia de acordo com a área aplicada e o aspecto desejado. Com a argamassa totalmente seca, para conferir um aspecto liso e uniforme, deve-se lixar a superfície com uma lixa de grão 100 e depois deve ser limpa após esse processo. Uma demão de tinta de piso clara como base deve ser aplicado para a eficácia do efeito, utilizando uma trincha de pintura como ferramenta. Sobre ela, um gel de efeitos na cor branca irá trazer uma aparência envelhecida para a pintura, e isso tornará a realidade mais próxima da expectativa. Para se obter um resultado mais próximo à madeira, esse gel de efeitos deve ser tonalizado com o uso de corante xadrez, em duas cores principais, o marrom e o cinza, porém o nível das tonalidades é definido pela pessoa que realiza o serviço. A cor cinza deve ser a primeira aplicada após a base, e havendo excessos, retira-se com o auxílio de uma fibra abrasiva. A outra cor deve ser aplicada logo em seguida, mas sempre tomando cuidado para que o design desejado não seja perdido. As juntas que foram demarcadas anteriormente serão pintadas utilizando tinta de piso na cor preta, e esse também pode ser utilizado nas tábuas a fim de trazer realidade ao piso. O piso agora pronto pode ser envernizado. Bom dia, eu sou o Juan e eu vou falar sobre o piso de granilite. O piso granilite é nada mais que uma espécie de massa composta por vários grãos de minerais como mármore e quartzo, misturados com cimento, areia e água, a fim de ser uma opção semelhante a granito, porém com menor custo. Ele é um produto resistente, porém necessita de cuidados, principalmente com produtos químicos. Ele tem dois tipos, pode ser do tipo polido, que possui um aspecto bem liso e uma camada de resina. Aí após seco ele se torna antiderrapante e é mais indicado para ambientes internos. E também tem o modelo Fuger, que é um modelo com mais textura e que geralmente tem um relevo do granilite. Aí ele é geralmente usado em área externa, como beiradas de piscina ou escadas. No geral, ele é um piso muito bom. Ele tem uma variação de cores, pode ser de vários modelos, alta durabilidade e também é um piso muito resistente. Bom, agora que já foi falado mais sobre o piso, a seguir tem um passo a passo sobre a sua aplicação. Bom, começando temos a preparação e a limpeza. Aí em seguida temos a marcação com a linha. Após isso são feitas fileiras
conforme a marcação certinha dos quadros. Após isso, tem a fundição, onde toda a massa é misturada e aplicada no chão para ser nivelada. Após todo esse processo, tem a preparação do rodapé e também a fundição do rodapé. Aí após finalizar o rodapé, eles usam um politriz para polir toda a parte que vai receber o piso. Bom, basicamente essa foi o passo a passo da aplicação de um piso de granilite. Essa é só a base, ou seja, vai ser com base no que o cliente preferir, o tipo de granilite, o modelo, e é isso. Obrigado pela atenção, tenha um ótimo dia.